Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a Paula, professora de História do Campus Betim do IFMG. E a gente vai continuar hoje aqui corrigindo a prova do Enem de 2021, seguindo a sequência do Caderno Azul, que a gente está tendo como referência. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Marta, também professora de História do IFMG Campus Betim. Hoje a Paula vai ler aqui os textinhos de referência motivacionais para a gente e eu vou comentar as alternativas com vocês, tá bom? Bora lá, então. Vamos lá. Questão 77. Por que o Brasil continuou um só, enquanto a América Espanhola se dividiu em vários países? Para o historiador brasileiro José Murilo de Carvalho, no Brasil, parte da sociedade era muito mais coesa ideologicamente do que a espanhola. Carvalho argumenta que isso se deveu à tradição burocrática portuguesa. Portugal nunca permitiu a criação de universidades em sua colônia. Por outro lado, na América Espanhola, entre 1772 e 1872, 150 mil estudantes formaram em universidades locais. Para o historiador mexicano Alfredo Ávila Rueda, as universidades na América Espanhola eram, em sua maioria, reacionárias. Nesse sentido, o historiador mexicano diz acreditar que a livre circulação de impressos, jornais, livros e panfletos na América Espanhola, que não era permitida na América Portuguesa, a proibição só foi revertida em 1808, teve função muito mais importante na construção de regionalismos do que propriamente as universidades. Barucho, disponível na BBC, e um texto de 2019. Isso, gente. Então, esse é uma questão que ela retoma um tema, que é um tema que cai recorrentemente, mas ela está retomando de uma perspectiva um pouco diferente. O tema é as independências, né? E essa diferenciação, essa comparação que costuma acontecer entre a independência do Brasil e a independência da América Espanhola, ou às vezes essa comparação também se dá em relação aos Estados Unidos, buscando pensar sempre ali o que temos de semelhante, o que temos de diferente. Isso é um tema, né, que costuma cair muito em questões, tá? E esse ano deve ser retomado, né, minha gente? Porque estamos comemorando aí o bicentenário da independência do Brasil. Então, essa questão, em algum lugar da prova, ela vai estar presente, tá? Geralmente, quando a gente faz essa comparação com a América Espanhola, esse tema mesmo, né, de por que o Brasil se manteve ali um país de dimensões continentais, conseguiu manter ali formato parecido até com o que é hoje, né, gente? O mapa do Brasil, se vocês pegarem o mapa do Brasil Império ali no momento da independência, é muito parecido com o nosso. E por que a América Espanhola se fragmenta em diferentes países? Essa comparação ela costuma muito acontecer, geralmente se associa com o próprio processo de independência, né? Nos aproximamos no fato de que naquele momento a invasão napoleônica a Portugal e a Espanha são importantes para a compreensão dessas independências no Brasil, porque a família real irá vir para o Brasil, então isso nos aproximaria desse modelo monárquico, aproximaria as elites brasileiras dessa figura depois do Dom Pedro, né, capitaneando, e ele também capitaneando as elites para esse projeto de independência. E na América Espanhola, então, a gente teria uma diferença, que é o fato de que essa invasão napoleônica rompe um pouco com essas comunicações. O Napoleão coloca no trono da Espanha um parente seu, então há uma ruptura dessas elites com a Espanha, tá? Então, geralmente se vai nesse sentido, né? E tentando entender. Aqui, o que o texto vai discutir pra gente, fiz só uma recapitulada, né? Pra gente também associar ao contexto e pensar ali o que pode ser cobrado pra gente. Aqui o texto está trazendo para a gente pensar sobre a formação dessas elites, que vão conduzir esses processos de independência, né? Não que a gente não tenha participação de diferentes segmentos da população nas independências, tá, gente? A gente tem, mas aqui o texto está trazendo para a gente pensar nessa condução que é feita por essas elites e traz digamos assim, uma diferença de interpretação historiográfica. Uma de um historiador brasileiro, né? O José Murilo de Carvalho, que é um historiador bastante conceituado ali, principalmente do Brasil Império, mas que trabalha também com República,
e o outro ali do mexicano, do Alfredo Ávilas Rueda. E o que eles têm de diferença? O José Murilo, ele traz ali essa interpretação que um dos motivos para o Brasil conseguir se manter ali coeso em relações territoriais seria a não existência de universidades no Brasil e, portanto, a formação de uma elite mais coesa mesmo, né, que não tem ali suas regionalidades, né, que quando se forma em Portugal, vai para Portugal estudar e, portanto, assimila melhor esses valores ali que são passados nessas universidades portuguesas. E, no caso da América Espanhola, a existência de universidades faria com que os regionalismos, as diferenças fossem mais discutidas nesse espaço, que é um espaço formador, né? Então, a universidade como um espaço formador de opiniões. Já o Rueda, ele vai trazer um argumento um pouco diferente, né? Dizendo que, na interpretação dele, muito mais do que as universidades teriam esse papel formador de diferenças dentro das elites, seriam a imprensa, os jornais, os panfletos que circulam e que daí sim esses trariam questões próprias de cada região, formando ali nessa elite espanhola um sentimento de que talvez a fragmentação, a formação de territórios menores atendessem melhor aos interesses das regiões e dessas elites locais, tá? Então ele vê na imprensa, e daí também discutindo isso, né, sendo permitida na América Espanhola antes da América Portuguesa. A gente não pode ser ingênuo aqui, tá, gente? E achar que porque era proibido não circulavam jornais, não circulavam ali panfletos, circulavam inclusive que vinham da Europa, que vinham dos Estados Unidos, mas a publicação aqui era proibida, e ele associa a isso, então, essa formação de uma elite, que é uma elite mais regional na América Espanhola, e o que seria ali uma coesão de interesses maiores na América Portuguesa, tá? Então essa é a diferença que está sendo discutido. Os processos de independência são processos bem complexos, né, gente? Para a gente compreender eles na sua totalidade, a gente teria que juntar todas essas informações que a gente tratou, mais outras questões, né? Quais são esses projetos de países independentes, para que a gente pudesse entender por que se escolhe em diferentes locais um ou outro modelo, tá? Então vamos ver ali a pergunta e as alternativas, e daí a gente discute um pouquinho mais. Marta, eu vou só destacar para os meninos, antes de a gente passar para as alternativas, a importância desse debate sobre a formação das elites nacionais. Isso também é sempre tema de prova. Como a Marta já destacou, perceber essa diferença, né, da formação de uma elite política no Brasil coesa, que se forma nos mesmos lugares, porque para mim os dois argumentos eles não são excludentes. Não. Concorda, Marta? Né? Concordo. Eles são complementares. E destacar também para os alunos que estão nos ouvindo que quando a Marta fala imprensa, ela está falando tanto dos documentos que são impressos, não é imprensa só jornal, né? Todo tipo de material que era impresso e que circulava no território, tá bom? Então vamos lá. Os pontos de vista dos historiadores referidos no texto são divergentes em relação ao, letra A, papel desempenhado pelas instituições de ensino na criação das múltiplas identidades. Isso. Então vamos lá, gente. Aqui a gente pode até retomar essa questão que a Paula trouxe para a gente pensar, né? Ele está pedindo aqui no que eles são divergentes, mas essa divergência a gente tem que ver, às vezes, muito mais como uma complementaridade histórica, né? Na construção do conhecimento histórico. Então a gente tem uma análise, depois a gente tem uma outra interpretação que aponta algumas críticas e traz algumas coisas para a gente pensar que complementa essas informações, tá? Então ele está pedindo aqui o que eles se diferenciam mais, no que eles têm opiniões ali um pouco diferentes em relação a essa formação, tá bom? A letra A, que é o nosso gabarito, tá, gente? É isso que a questão está discutindo justamente, né? Qual seria o papel desempenhado, então, por essas instituições de ensino nas formações dessas elites. O José Murilo, então, considerando que as instituições de ensino teriam um papel mais central na formação dessas elites, e o Rueda achando, então, que elas têm um papel, mas que também a gente não poderia deixar de levar em consideração o papel da imprensa, da circulação de informações, para além dessa formação institucionalizada por meio das universidades, mas através de livros, de jornais, de documentos que circulam ali nesse Atlântico, né?
e que isso também seria importante, então, na formação, na compreensão dessa formação política dessas elites ali no início do século XIX. E também controle exercido pelos grupos de imprensa na centralização das esferas administrativas. Essa dá para descartar fácil, né, gente? Porque se a gente falasse em um controle exercido, a gente talvez não tivesse essa ideia de que ele está trazendo ali para a gente, de que você tinha uma imprensa regional, que defendia valores regionais, né? Então, não é nesse sentido de um controle, não é essa questão central também. O que eles divergem é em relação ao papel das instituições de ensino. E essa questão da imprensa, ela vai ser trazida para o texto como um argumento para relativizar o papel dessas instituições de ensino. Mas o José Murilo não discorda em relação a isso. É o Rueda que traz isso como um argumento para relativizar a importância dessas instituições de ensino na formação dessa elite. Tá? Então, a letra B não está correta. Letra C. Abandono sofrido pelas comunidades de docentes na concepção de coletividades políticas. Isso. Essa também está errada, né, gente? Isso nem é discutido no texto. No texto não se discute os docentes. O que eles estão não aparece em nenhum momento. Vocês podem retomar lá, né, gente? Não está se discutindo ali a formação desses docentes, uma limitação na atuação desses docentes. O que ele discute são essas instituições. Obviamente que a gente pode pensar e tem que pensar sempre nos professores quando a gente está pensando em instituições, mas não é esse o tema que está sendo discutido na questão, tá? Letra D. Lugar ocupado pelas associações de acadêmicos no fortalecimento das agremiações estudantis. Isso, essa está bem deslocada, né, gente? Essa seria uma questão muito mais, a gente pensar em agremiações, estudantis é uma coisa muito mais contemporânea, não que não houvessem formas de organização ali dos estudantes, mas essa ideia de institucionalizar essa organização dos estudantes é uma coisa mais contemporânea e, de novo, dá para a gente descartar só porque em nenhum momento na questão se fala de alunos, de organizações, de docentes, ele trata da instituição e não exatamente dessas esferas, digamos assim, dentro dessas instituições de ensino. Tá? Isso não aparece no debate que o textinho propõe para a gente. A gente não teria nem elementos para estar pensando sobre isso. Letra E. Protagonismo assumido pelos meios de comunicação no desenvolvimento das nações alfabetizadas. Não é, de novo, o que está sendo discutido. O que está sendo discutido ali não é uma questão de alfabetização ou de um letramento político desses lugares, né? E sim o papel dessas instituições para a formação ali de um pensamento mais, digamos assim, de um projeto mais homogêneo de independência, que atendesse os interesses dessas diferentes regionalidades, ou projetos, então, que defendessem muito mais os interesses regionais e as diferenças regionais do que dando conta de manter ali aquele território que, se a gente pensa na América Espanhola, né, pré-independência é bastante grande. Então, também essa alternativa pode ser facilmente descartada, porque não é isso que está sendo discutido ali no nosso textinho motivacional, tá, gente? Então, é uma questão que, se a gente tivesse algum conhecimento ali sobre esses processos de independência, ajudava a gente, mas uma leitura atenta ao que está sendo discutido, marcar no texto, né, gente, qual que é o tópico central daquele documento, ajuda bastante. Às vezes é fundamental, gente, para não nos levar a cometer erros, porque quando a questão foge um pouquinho do que costuma ser cobrado, a gente pode ser levado a escolher uma alternativa que a gente entende que faz sentido dentro daquele contexto, mas não é o que está sendo discutido no texto. Então, muito importante para questões do Enem, a gente sempre marcarem ali qual que é o tema central que está sendo discutido no texto, motivacional, na imagem, né? E qual que é a pergunta, tá? Aqui a pergunta se refere ao que esses historiadores divergem. E isso vai orientar vocês na escolha da alternativa correta, tá bom? É isso aí, minha gente. Combinado. É isso aí, gente. Até mais. Fiquem bem. Um abraço e até a próxima.